Nós vamos em Lucas capítulo 18. O que eu quero que você preste atenção? Que hoje eu vou pregar para você que oração não é opção. A oração não é uma opção na vida do cristão. Porque às vezes a pessoa diz, eu quero, eu não quero, eu estou cansado, não estou cansado, eu estou afim ou não estou afim de orar. O que eu quero que você coloque no coração hoje é que a oração, ela não é uma opção. Não é se eu gosto, não gosto, se eu quero, se eu não quero, se eu estou afim, não estou, se eu estou com tempo ou sem tempo. A oração, ela não é uma opção na nossa vida. A oração é um dever. Nós devemos orar. Mesmo que eu não esteja com vontade, mesmo que eu não esteja querendo, não importa o que eu esteja sentindo ou passando, a oração é um dever. E nós temos esse dever de orar, de buscar, de se colocar na presença de Deus. E uma pergunta que eu já quero começar essa mensagem hoje fazendo é: como está a tua vida de oração? Você tem tirado tempo para orar? Você tem tirado tempo para falar com Deus? Mas não aquela oração que nós chegamos lá só para pedir coisas a Deus. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que, eu quero aquilo outro, eu quero tal coisa. Porque às vezes a gente tira tempo para pedir, somos bons pedintes. Só que, no entanto, o texto bíblico diz assim, que Deus procura os verdadeiros adoradores. E talvez a gente não tira tempo para adorar a Deus, e é essa oração que muda a nossa vida. Essa é a oração que nos faz crescer. Eu não estou dizendo que a gente não possa pedir. Podemos, mas comece adorando, louvando, buscando, se envolvendo, se enchendo com o Espírito Santo. Daqui a pouco você está falando em línguas, você está ali cheio de Deus, você chora, se derrama diante do Senhor. Irmãos, como anda a sua vida de oração? A oração não é uma opção. Não é se eu gosto. A oração é um dever. E às vezes o diabo está tentando vencer você. Está tentando derrubar você. Está tentando de alguma maneira atingir a tua vida. Mas nunca esqueça o que eu vou te dizer. Para o diabo te vencer, primeiro, ele tem que fazer você parar de orar. Ele diminui a sua oração. Ele faz você começar a diminuir esse tempo de envolvimento com Deus. Não é que a pessoa pare e não ora nunca mais, mas ela começa a orar menos. Ela começa a cuidar menos da vida espiritual. Primeiro, para te vencer, o inimigo precisa te enfraquecer. E a oração não é uma opção, a oração é um dever. Quem é que lembra do Daniel, da Bíblia Sagrada, do livro de Daniel? Você lembra do profeta? Olha a Bíblia. Você lê o livro dele, a maior parte do livro Daniel está jejuando, Daniel está orando, Daniel está buscando. O Daniel está conseguindo com que o reino de Deus entre na Babilônia, entre na Pérsia, entre lá sobre aqueles reinados que ele está, que não servem a Deus. Tudo na oração. Tanto é que o anjo diz, Daniel, eu estou aqui por causa da oração. E os inimigos do Daniel, que era o diabo, perceberam. Nós vamos ter que vencer o Daniel. Qual é o segredo desse homem? Eles perceberam que o segredo dele era oração, porque ele orava 3 vezes ao dia. Então eles fizeram um edito que durante 30 dias ninguém poderia orar a Deus nenhum. Ou seja, o diabo queria parar o Daniel. E ele sabia que a única forma de parar o Daniel era fazer ele parar de orar. Então começa comigo no Lucas capítulo 18, versículo 1. Todo mundo junto comigo, o que diz sua Bíblia, queridos? Leiam com o pastor o que diz a palavra de Deus. E contou-lhes também uma parábola. Pega a sua caneta e sublinha essa palavra agora. Sobre o dever. Dever de quê, queridos? Leia comigo. O dever de orar sempre. E o que diz a Bíblia? Nunca desfalecer. Então oração não é se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero, se eu não quero, se eu acho legal, se eu acho chato, se eu consigo ou se eu não consigo, se eu gosto ou não. Oração não é gosto ou legal, não é legal. Oração é dever. É meu dever, é seu dever, orarmos mais, buscarmos mais a Deus. Talvez nós poderíamos já ter alcançado vitórias maiores se nós levássemos a nossa vida de oração, talvez um pouco mais a sério do que estamos levando. Talvez coisas já teriam mudado, outras já teriam acontecido, experiências maiores com Deus nós já teríamos tido. Então isso é um dever. Isso não é se você acha legal ou não acha legal. Levante sua mão ao céu e diga assim com o pastor, diga orar. Não é opção, diga um dever. Agora faça desse dever um prazer na sua vida. Puxa, para mim é o meu prazer ir lá orar. E oração é importante, Jesus está dizendo, e orar é o dever de orar e nunca desfalecer. Por que nunca desfalecer? Porque nem sempre todo pedido vai ser atendido imediatamente.
Nem sempre todo o pedido vai ser atendido no outro dia. Mas se eu prevalecer, se eu continuar, se eu prosseguir, se eu não desanimar, se eu continuar orando por aquele objetivo, ele está de acordo com a vontade de Deus, eu serei atendido. É o nosso dever orar. Pastor, por que eu preciso orar? Irmão, a oração é tão importante que ela é a primeira forma de comunicação de Deus com o ser humano. No jardim do Éden não existia Bíblia. Só que todos os dias Deus ia lá na viração do dia falar com Adão. E nunca esqueça que eu vou te dizer, Deus é um Deus de lugar e de horário. Você tem que ter um lugar. Eu não sei onde vai ser. Às vezes esse lugar pode ser o seu quarto, pode ser a sala, porque às vezes você não quer acordar o familiar, pode ser a varanda que você vai lá, a sacada, às vezes você mora num apartamento, eu não sei, mas tem que ter um lugar. Pode ser aquele quartinho que às vezes é o da visita, que você vai usar, vai dobrar o joelho naquela cama, pode ser o sofá. Lugar e horário. Todos os dias Deus tinha um lugar no jardim e o horário era o horário da viração do dia. Deus ia lá falar com Adão. Então eu preciso começar a ter essa vida de oração, essa vida de comunhão com Deus, porque oração não é uma opção, não é se eu gosto, é um dever. E olha a parábola que Jesus vai contar, eu quero que você preste bastante atenção no que diz o 2. E dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Então você imagina aquela pessoa rebelde, difícil, não teme a Deus, não acredita em nada, não respeita ninguém, briga com a família, o que mais? Havia naquela mesma cidade uma certa, o que ela era, pessoal? Todo mundo lê comigo, o que ela era? Viúva. Pode marcar esse detalhe aí com uma caneta, sublinha na sua Bíblia. Ela era viúva, e leia comigo. E iam ter com ele dizendo, faze-me justiça contra quem, queridos? Contra o meu adversário. Agora, por que a Bíblia está dando o detalhe de que ela era viúva? Para você entender melhor. Que a sociedade daquela época, ela é muito mais patriarcal, muito mais masculina. Então a mulher, ela não tinha lugar no mercado de trabalho, não tinha praticamente poucas opções para ela conseguir auferir uma renda, se ela não tem marido ou ela não tem um filho mais velho. Quando a Bíblia fala que ela é viúva, já está dizendo que ela não tem marido. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Ela não tem como se sustentar, ela não tem quem a proteja, ela não tem quem a defenda. Naquela sociedade daquele período, a mulher estava indefesa. O que Deus quer dizer? Que muitas vezes vão surgir situações na nossa vida, se não é que já estão sobre a sua vida essas situações, onde nós não temos com quem falar, aonde nós não temos a quem recorrer, aonde você não tem para quem pedir socorro. Mas Deus está dizendo que uma mulher sem defesa, sem marido, sem trabalho, sem socorro, ela foi insistente num pedido e ela foi atendida. Então Deus está dizendo que nós podemos estar passando por uma luta e você não tem com quem falar, não tem a quem recorrer, você não tem para quem pedir ajuda, mas Deus está dizendo que você tem Ele. E você tem a arma que Ele te deu, oração. E a oração não é uma opção, a oração é um dever e você tem que orar. Amém? Bata no peito e diga, minha família precisa de mim. E você tem o dever de orar. Você tem o dever de orar por eles. E isso tem que ser um prazer, não um peso, uma obrigação. Nós temos que começar a fazer desses momentos com Deus uns momentos de alegria, de prazer, de você dizer, eu vou lá para o meu quarto, eu vou orar. O inimigo vai tentar de tudo para que você não ore, porque ele sabe que a força do crente está na oração. Até para ler a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia sem orar, você vai começar a fazer interpretações humanas, racionais, você vai ir demais, vai entrar numa teologia extremista, você vai começar a entender tudo ao contrário, diferente. Por quê? Porque quem nos faz entender o que Deus quer falar é o Espírito Santo. E se você não for de oração, você não vai entender a Bíblia como Deus quer que você entenda. É por isso que existem muitas doutrinas loucas, muitas seitas, igrejas aí que dizem, você tem que guardar o sábado. A outra diz, você não pode fazer transfusão de sangue, Jesus não existe, é não sei quem lá, que você tem que ser testemunha de alguém. E começa a surgir essas loucuras. Por quê, pastor? Porque a pessoa vai lendo sem oração. A primeira forma de Deus falar com o homem foi a oração. Você quer entender a Bíblia? Primeiro ore. Primeiro converse com o autor. Primeiro chegue perto dele, porque dele vai começar a te explicar. Porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. E quando você para de orar, você vai se tornando um homem natural.
você vai deixando de acreditar em muitas coisas que você já acreditou. E talvez coisas que já te levaram até a ter uma experiência com Deus. E nós vamos negando tudo isso que nós já vivemos. E vamos ficando mais naturais. Você precisa orar. Por que a oração é tão importante? Paulo falou sobre isso. Vamos para frente. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Segue um pouquinho com o pastor na sua Bíblia aí, sagrada. E vai em 1 Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo número 5, você vai ler comigo. Todos encontraram? Se você tiver dificuldades, os obreiros te ajudam a encontrar na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Se precisar, você pode chamar que eles ajudam você. Está lá para frente. Você estava aqui comigo, você começou ali em Lucas. Você vai João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Capítulo 5, você vai ler com o pastor o verso, amados, de número 17. Leia comigo 17 na nossa Bíblia. O que está escrito aqui, todo mundo junto? Olha o que diz o 17, vamos lá? Orai sem... Olha que interessante, o versículo é pequeno, mas hoje para mim e para você tem um significado enorme. Primeira parte, orai sem cessar. Irmão, quantas vezes nós paramos a oração? Paramos o propósito. Paramos aquilo que às vezes Deus pediu para nós. Porque às vezes a pessoa ora um dia, fica 2 sem orar. Ela ora 2 dias, fica 1 sem orar. Ela ora 3, não tem constância. Eu estou parando a minha oração. Eu deveria todos os dias estar lá. Deus, eu estou aqui. Eu vim orar, eu vim buscar o Senhor. E você começa a sua oração adorando, se envolvendo, louvando e buscando. Lá no finalzinho, você pode fazer os seus pedidos. Deus, eu quero pedir isso, aquilo. E também quero orar contra o mal e dizer para o diabo, tu vai pegar o que é teu e vai sair em nome de Jesus. E a oração, ela tem vários níveis. E é importante você passar o nível da carne. E conseguir chegar no último nível da oração, que é no espírito. Orar em espírito, estar no espírito, na presença de Deus. Porque a oração é como se ela começasse assim no nível humano, mais natural. Podemos chamar da carne, mas não me entenda mal. Mas é esse nível mais natural. Como assim, pastor, o nível mais natural? Irmão, quando você está nesse nível mais natural, a mente às vezes se distrai. Às vezes tu está orando aqui, falando com Deus, daqui a pouco a cabeça foi lá para a panela de pressão. Será que eu desliguei o fogo? Meu Deus, acho que eu deixei ligada. Você está orando, daqui a pouco sua cabeça está lá, puxa, eu tenho que comprar um material escolar, puxa, está faltando tênis. Já aconteceu isso com você? Tu quer orar a Deus, mas parece que uma coisa vem e distrai a sua mente. Tu está pedindo uma coisa, daqui a pouco está pensando em outra. Quem é que já aconteceu isso? Olha só, isso é o nível 1 da oração. Só que está na hora da gente evoluir. Porque no nível da carne, o diabo consegue interferir. E ele traz essas distrações. Para a mente longe a gente não conseguir orar. Não consegue se concentrar. Isso acontece na leitura bíblica. Você está lendo a Bíblia, daqui a pouco, foi. Significa então que eu estou nesse nível e eu tenho que avançar. Eu tenho que passar o nível da carne. Eu tenho que chegar no nível do espírito. Então significa que a carne ainda está muito forte, eu não estou conseguindo. E nesse nível é difícil sentir a presença de Deus. É difícil ser envolvido. A oração ela parece mais humana, parece que é mais nós que falamos do que Deus, a presença dele. É mais difícil. Aí você tem que ir avançando, vai vir o nível da alma, que pode chamar do nível 2, até você chegar lá no nível do espírito. Que nível é esse, pastor? Esse é o nível que realmente o diabo não interfere mais. Sua mente não vai se distrair. E você sente a presença, a glória, você às vezes não tem nem vontade de parar. Você tem vontade de continuar, e nesse nível a gente consegue ficar às vezes um tempão, até horas, sem cansar, sem parar, sentindo Deus. E esse é o melhor nível, por quê? Porque esse é o nível que você vai conseguir ouvir Deus falar com você. E a maioria das suas orações, às vezes você nunca passou do nível da carne. Não conseguiu ouvir, sentir, ter esse envolvimento, e nós temos que crescer em oração. Amém? Quem é que vai crescer em oração? Oração não é uma opção. Eu estou te mostrando hoje. Oração é o quê? Dever. Ore sem cessar. Porque quando você começar a chegar perto de Deus através da oração, você começa a mudar. Você começa a ser transformado.
tudo em você começa a mudar, você começa a ter mais paz, você começa a ficar uma pessoa mais tranquila, você se irrita mais dificilmente. Claro que tem a pessoa que tem um temperamento que ela é mais irritada, outra é mais calma, que já vem de natureza, mas coisas começam a mudar em nós, e nós temos que evoluir na oração. Aí diz o 17, orai sem cessar. Só que o inimigo vai colocar distrações, ele vai fazer de tudo no seu caminho para que você pare a sua oração, para que você cesse. Às vezes você fique dias sem orar, fique o dia inteiro, fique semanas sem orar. Não é que a pessoa não ora nunca, mas aquela oração que não flui, aquela oração que às vezes é só pedidos, aquela oração que já está mais para reza, Senhor, boa noite, preciso disso, daquilo, tal coisa, tal outra, eu te amo, o Senhor é bom, muito obrigado por esse dia, por tudo que eu vivi, boa noite, amém. Eu nem senti nada. Foi só você falando umas palavras ali que você gravou e terminou. Só para você dizer para si mesmo, hoje eu orei. Posso dizer que eu orei. Mas não oramos. Porque nem na presença de Deus a gente entrou. A gente não conseguiu passar do primeiro nível, que é o nível humano. A gente não conseguiu nem sentir. Mas daí a gente diz para nós mesmos como se fosse bater o cartão. Graças a Deus, posso marcar aqui hoje, eu já orei. Agora, não, a gente não sentiu, a gente não se envolveu, a presença de Deus não veio. A gente falou meia dúzia de palavras e o inimigo vai fazer de tudo para que você cesse, para que você não chegue diante do trono, você não seja envolvido, porque aí está o poder do cristão, quando ele se envolve com Deus em oração. E o diabo não quer que você ore, porque ele sabe o que vai acontecer quando você vai parando de orar ou faz essa oração fraquinha, que você nem sente Deus, que é só para descargo de consciência. Gálatas, vamos lá comigo. Você vai ver o que o Paulo vai explicar que vai acontecer quando você deixa de orar. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Então nós precisamos levar a sério a nossa vida de oração, irmãos. Precisamos orar mais, buscar mais, chegar mais diante de Deus. Gálatas capítulo 5. Vamos lá comigo. Pega uma caneta para você sublinhar o que nós vamos ler agora. E Gálatas capítulo 5 você vai ler comigo. Então vamos orar mais. Eu quero que dentro desse mês você bote um propósito de orar mais. Bota um propósito de buscar mais. Tira um momento. Pastor, qual é o melhor horário para orar? Olha, queridos, cada pessoa tem o seu. Eu já fui de orar, já orei de madrugada, eu gostava muito de orar à noite, antes de dormir. Não que eu não ore esse horário, mas hoje em dia, já orei de tarde também, já fiz vários propósitos. Hoje em dia eu prefiro orar de manhã cedo, se acordar e já orar. Por quê, pastor? Vou te dar o meu caso, a minha explicação, mas você pode ter o seu. Cada um tem o seu rotina, seu ritmo, a sua vida. Você escolhe o seu. Porque de manhã, quando você acorda mais cedo um pouco. E pelo menos você está com a mente vazia, você não pegou o celular, você não tem problema para resolver, você está mais na paz. Agora de noite, já brigou com o funcionário, alguém já quase te atropelou, caminhou no centro, alguém já te deu um ombrado, já recebeu um WhatsApp, já chegou uma notícia, já chegou. De noite a gente quer mais pedir, porque está cheio de coisa para resolver, amém? E quando você acorda vazio, às vezes você consegue adorar, mas não tem nada para resolver. Ou divide a sua oração, pastor, vou orar um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite. Escolhe o melhor horário. Quando eu era mais jovem, eu sempre ouvia aquele ditado assim, pastor, eu oro de madrugada porque a fila é menor. Quem já ouviu falar dessa aí? Tá bom, a fila no Brasil, mas e no Japão? É de dia lá, irmão. Né? Aqui talvez de noite as pessoas estão dormindo, mas lá do outro lado é outro horário. E não só no Japão, na metade lá no outro país que está na Europa é outro horário. Então não significa que a fila é menor, mas vamos lá. Gálatas capítulo 5. Pastor, por que eu preciso orar mais? Porque o Paulo vai te explicar no versículo 16. Leia com o pastor, amados, o 16. Digo, porém, todo mundo junto com o pastor, o que a Bíblia diz? Andai em, olha que importante, Espírito, letra maiúscula, falando de Espírito Santo. Eu preciso andar no Espírito Santo. Mas como é que eu ando no Espírito Santo? Ele está dizendo, ande cheio do Espírito Santo. Para andar cheio do Espírito Santo, eu preciso ter tempo em oração. Não oração onde eu só peço, mas oração onde eu me envolvo, onde eu falo em línguas, onde eu adoro, onde você chora, onde você se derrama diante de Deus. Ande no Espírito. Essa tem que ser a vida do crente. Nós temos que orar mais para andar no Espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É inclinação natural.
do homem caído, da velha criatura. Ela tem uma inclinação natural para as coisas erradas, para o pecado, para nos levar para longe de Deus. Olhe para mim e preste atenção. Alguém aqui já plantou capim? Existe semente de capim? Inso. Já ouviu falar de inso? Tem semente? Me dá uma semente de inso aí que eu quero botar na minha horta. Tem? Não precisa. Limpa a terra, vira a terra, escava a terra, bota a terra nova. Deixa um mês sem mexer, o que vai nascer ali? Da onde que veio? Não precisa. Amém? Precisa fazer alguma coisa para nascer o inso? A carne é assim, irmão. Não precisa fazer nada. A carne vai estar sempre lutando para te levar para longe de Deus. A nossa luta é manter a horta limpa. É ou não é? A nossa luta é tirar o inso, é limpar a horta. É assim ou não é? Essa vai ser a sua luta. Manter o seu espírito perto de Deus. Estar fortalecido. A carne é que nem o capim. Você não precisa fazer nada para tomar conta. Se você só deixar a horta lá sem fazer nada, daqui um tempo, volta lá daqui a 2 meses, como é que tá? Tá desse tamanho o capim às vezes. Quem é que já viu o terreno baldio? Às vezes você chega lá, tem que ir com uma foice, né? Parece que quase escondendo você. A carne é assim, você não precisa fazer nada para ela querer dominar. Agora, para andar no Espírito, sim, você vai ter que fazer a força, você vai ter que buscar, vai ter que... E o Paulo está dizendo, ande no Espírito. Como é que eu ando no Espírito? Eu preciso orar. Mas tem que ser oração de comunhão, de busca, de adorar, de me envolver, de falar em línguas. Aí ele diz, por quê? Porque a carne luta contra o meu espírito. A carne não quer que eu vá para o céu, que eu seja salvo, que eu ande com Deus, que eu venha na igreja, que eu leia a Bíblia. Daí diz, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se quem? Um ao outro. Para que não façais o que quereis. Mas se eu sou guiado pelo Espírito, eu não estou debaixo da lei. Eu vou olhar só um pedacinho, depois nós vamos seguir. Quais são as obras da carne? Versículo 19. Primeira obra da carne, prostituição, impureza e o que mais? Lascívia. Irmão, pare de orar. Pare de se envolver com Deus. Olha o que primeiras coisas que vão acontecer. Começa a vir a carne nos dominar. E a carne já vai levando você para pensamentos de prostituição. Já vai começar a pensar em adultério. Já vai começar a pensar em coisas erradas. Não vai poder ver uma pessoa do sexo oposto sem ficar olhando e tendo pensamentos que não são bons. Já vai começar a ter pensamentos impuros. Já vai começar a querer lascívia. O que é isso? Já está pensando em adulterar. Já está pensando em ter coisas erradas no momento íntimo que não agradam a Deus. Pastor, por que isso está vindo? Porque isso é da carne. Se eu não andar no Espírito, a carne vai me levando para esse lado errado. E tem mais coisas que ela faz. Idolatria. Pastor, o que é idolatria? A pessoa já começa a dizer, ai pastor, estou sem tempo para vir na igreja, estou sem tempo para orar, estou sem tempo para ler a Bíblia. Vamos lá, vai ter não, estou meio cansado. Tudo na frente de Deus. Eu boto o meu cansaço na frente de Deus, eu boto o meu trabalho na frente de Deus, eu boto a minha família na frente de Deus. Tudo vai para frente. O que é idolatria? Qualquer coisa que eu coloque na frente de quem? E a carne vai fazer você botar Deus em último lugar. Fulano, você orou hoje? Ah, meu Deus, meu dia foi tão corrido, pastor, estou sem tempo. Nossa, orar? Meu Deus, eu nem sei se eu vou conseguir orar hoje. Estou cansado. Eu vou tomar um banho e vou me atirar. Meu Deus, pastor, não faz ideia, acordei e não paro nunca. A carne vai fazer isso. Deus vai ficar em último lugar. Eu vou adorar a mim, vou adorar o meu lazer, eu vou ter tempo para série, eu vou ter tempo para rede social, eu vou ter tempo para salão de beleza, eu vou ter tempo para tudo, menos para quem? Porque ele vai começar a ficar em último lugar. A carne faz isso com a gente, por isso nós precisamos orar mais. Continue. Eu vou só passar por cima de algumas coisas. Feitiçaria. Daqui a pouco a pessoa está acreditando até em signo. Daqui a pouco está você olhando para o irmão do lado e perguntando, qual é o teu signo? Qual é o teu número da sorte? Ai, bate na madeira, pastor, isola. Irmão, nós somos de Deus. Quem é de Deus aqui? Nosso signo é Jesus, amém? Crente não tem signo. Só que nós vamos começar, ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que a carne vai me levando para um lado errado. Olha mais o que diz aqui. Eu vou avançar com você, que hoje não é para a gente falar muito sobre isso. Inimizade. Você vai começar a ter problemas com outras pessoas. Você vai começar a ter inimizades, porfia, emulação, ira. A pessoa começa a não ter mais controle sobre a raiva. Peleja, vai começar a ter briga mesmo, dissensão, heresia. Você vai começar a pegar pontos da Bíblia e interpretar do seu jeito. E não do jeito como você sempre aprendeu.
Você vai começar a ter as suas próprias interpretações. Você vai começar a dizer, eu agora entendo de tal maneira, mas antes entendia diferente. É que a carne vai me levar para esse lado, até o ponto que ela vai me afastar de Deus, vai me tirar da igreja. Pare de orar. Deixe de ser aquela pessoa de oração que um dia você foi. Você não vai parar de orar, mas você diminui o seu ritmo de oração. Daqui a um tempo você não está mais na igreja. Porque a carne vai fazer isso. Agora continue. Aí diz heresia, inveja. Existe inveja ou não existe? Não, graças a Deus me disseram que Santa Maria não. Amém? Tem inveja ou não tem? Tem. Se destaca no teu trabalho para te ver o que vai começar a acontecer. Os outros colegas começam a falar mal de ti, brigar contigo, se meter no que tu faz. Porque tudo é o quê? Inveja. Fica um colega mandando mensagem para o outro, um falando do outro, de você pelas costas. E às vezes você diz, pastor, eu não fiz nada, tu só deu o teu melhor no que tu faz. Mas os outros ficam com inveja, porque não estão tendo o sucesso que você tem. Você comprou um carro, foi promovido, irmão, faz favor, não poste foto que você está com dinheiro bom ou está com um carro melhor. Amém? Por quê, pastor? Você vai arranjar inimigo. Vão começar a brigar com você, vão começar a te invejar. Às vezes vão até virar a cara. Mas isso é fruto do quê? Da carne. Se você andar na carne, a carne vai te levar para a inveja. Vai chegar o dia que você não vai ficar feliz em ver um irmão seu promovido. E a primeira coisa que a gente tinha que ver quando um irmão nosso foi promovido, a gente tinha que bater palma e dizer glória a quem? Ah, que bom, irmão, que o irmão foi abençoado. Ô, irmão, que legal que você comprou esse carro. Mas se você não vigiar, se você não orar, daqui uns dias é você que vai ser o invejoso. Isso não pode acontecer com a gente, irmão. Nós temos que orar mais. Não é uma opção, é um dever. Agora continue. Aí tem muitas coisas que eu podia. Homicídio, bebedice. O crente vai caindo na carne, daqui uns dias ele começa a beber. Ai, pastor, mas é só um golinho, eu não estou caindo, né, pastor? Não tem problema. Isso é fruto do quê? Ah, pastor, mas é só um champanhezinho, né, pastor? Não tem... Fruto do quê? Da carne. Continua, o que mais? Glutonaria. Olha para o irmão do lado e diga, comer demais. Olhe para mim e preste atenção. Comer demais é fruto do quê? Falta de controle, de domínio. Aí a pessoa chega para o pastor Luiz e diz assim, pastor, está amarrado, o diabo quer me dar uma rasteira. O que houve, irmão? Eu fiz o exame, triglicerídeo alto, colesterol alto, glicose alta. Está amarrado esse satanás. Tem que amarrar você que está se alimentando mal. Quem é que comeu a maionese, você ou o diabo? Olha para o irmão do lado de quem é que comeu 3 pedaços do pudim? Foi você ou foi o diabo que comeu o pudim? Não, está amarrado o diabo, mas quem é que comeu o pudim? Foi o diabo ou foi você? Agora preste atenção. Às vezes eu estou botando culpa no diabo de coisas que eu estou fazendo. Isso é um fruto do quê? Da carne. Ai, pastor, mas é que aquele pudim estava bom, tem que falar a verdade, eu não comi 3, comi a metade do pote. Viu só? Agora isso são coisas que nós temos que cuidar. Então eu tenho que andar no Espírito por quê? Vai para o 22, leia com o pastor. Mas o fruto do Espírito é amor, continue, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, o que mais? Fé, o que mais, queridos? Mansidão, e qual é o último? Hoje eu não vou ficar estudando tudo isso aqui com você, tá? Mas preste atenção, o que é temperança? Vou falar só desse último. Temperança é domínio próprio. O que é o domínio próprio, pastor? Controle emocional. E você tem que ter controle sobre as emoções, porque Deus nos criou um ser emocional. Quando eu tenho controle emocional, eu tenho controle sobre a minha raiva. E todo mundo sente raiva. Você vai ter um controle sobre a sua ira. E todo mundo tem um limite. Um ponto que você vai ficar com ira, com raiva. Mas quando você tem controle, você vai saber parar e dizer, não, eu preciso me afastar, agora eu não vou falar, eu vou esperar um pouco porque eu estou com raiva. Você vai ter controle sobre a ansiedade, porque todo mundo tem uma ansiedade, um pensamento, vai dar certo, mas você vai ter controle, ela não vai te dominar, ela não vai roubar o seu sono, ela não vai fazer você comer demais ou não comer nada. Você vai ter controle sobre a preocupação, porque todo mundo pensa no amanhã. Quem é que pensa no futuro aqui? Todo mundo já pensou, já sonhou, já planejou o futuro. Mas quando eu tenho domínio próprio, a preocupação não vai me dominar, não vai tirar o meu sono, não vai tirar a minha fé de Deus. A ansiedade não vai me dominar, porque eu tenho domínio próprio. E todo cristão tem que ter domínio próprio. E esse domínio vem com a sua comunhão com o Espírito. Então por isso eu preciso orar. Por isso que o Paulo estava dizendo, oração tem que ser sem cessar.
E é por isso que o diabo não quer que você ore, porque ele quer que a gente volte para a carne, na carne eu me afaste de Deus. Olha o que aconteceu com essa igreja e olha o conselho do Tiago para eles. Tiago capítulo 4. Você vai ler comigo sobre essa igreja que o Tiago está dando um conselho. E o Tiago está falando aqui para cristãos. Eu e você somos cristãos. Então guarda desde o início da mensagem. Oração não é uma opção. Oração é um dever. Eu e você temos o dever de orar. Nós temos que buscar mais, porque senão a gente entra na carne e vai praticar esses frutos que eu te mostrei um pouco aqui. Agora, se estivermos no Espírito, nós vamos ter os frutos do Espírito Santo. Você vai dar um bom testemunho. Vamos lá, Tiago, nós temos que orar, irmãos. Talvez tem vitórias que já eram para nós termos alcançado, coisas que já eram para ter acontecido na nossa vida, que não aconteceram porque talvez a gente não tenha levado a oração tão a sério como ela é. Olha para alguém perto de você e pergunta: você já orou hoje? Tu já tirou um tempo a sós, você e Deus? Não o que nós fizemos no culto agora. Eu sei que a gente orou no culto, mas eu estou falando daquela oração que Jesus disse em Mateus 6, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Irmão, tem esses momentos, é importante para você ver a sua família salva. Tiago 4, olha o que aconteceu com essa igreja e olha o que o Tiago vai dizer para nós. Leia comigo o versículo 1. Da onde vêm as guerras e pelejas aonde? Entre vós. Irmão, sua vida está assim, pastor, lá no trabalho é uma guerra, é um colega contra o outro, pastor, lá em casa é uma guerra, é o marido brigando com a esposa, de vez em quando tem um prato voador, um chinelo voador, uma vassoura voadora. Pastor, lá o que tiver no caminho voa. Calma, está amarrado, está tendo guerra. Aí o Tiago diz: porventura não vem disso a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam. Então o Tiago está dizendo: vocês estão andando na carne, tem que andar no espírito para acabar com essas guerras. 2, cobiçais e nada o quê? O que é cobiça, pastor? Inveja, fruto da carne. Eu quero ter para mostrar para o outro, eu quero ter porque o outro tem. O Tiago está dizendo: é por isso que Deus não te dá, porque o desejo está errado. Aí ele diz: sim, sois invejosos, fruto da carne. Que mais? Cobiçosos, que mais? E não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tens, porque não pedis. Agora olha o 3 que ele vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Tiago está dizendo: eu estou querendo usar Deus para as coisas humanas, porque para os gastardes em vossos deleites. Aí diz o 4, como é que ele começa o 4? Adúlteros e o quê, queridos? Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra quem? Ou seja, Tiago está dizendo, por que ele está chamando de adúltero? Porque ele está dizendo: você tem uma aliança com Deus. Você deveria tirar o seu tempo para estar perto de Deus. E o Tiago está dizendo: está tirando o teu tempo para o mundo. A dedicação que você tem às vezes para o mundo, você não tem para Deus. A dedicação que você tem para o trabalho, às vezes você não tem para Deus. A dedicação que você tem para olhar aquela série até o fim, às vezes você não tem para Deus. E o Tiago está dizendo: para Deus você está adulterando. Porque o tempo que era para mim ter com ele, eu estou trocando Deus por outras coisas. E daí ele vai dizer mais: adúlteros e adúlteras, continue. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Agora pega uma caneta e sublinha o 5, lê comigo. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura. O que ela diz? O Espírito que em nós habita, queridos, o que ele tem? Por que ciúmes, irmão? Por que você vai ficar com ciúme do teu marido ou da tua esposa? Porque você está vendo o seu cônjuge dar atenção para uma outra pessoa, tratar bem uma outra pessoa, mas o que ele está fazendo pela outra pessoa? Atenção, tempo, presente, conversa, ele não tem com quem? Então Deus está dizendo: eu estou com ciúmes. Porque o tempo que a gente se dedica para outras coisas, não nos dedicamos para Ele. O tempo que a gente usa para muita coisa, Ele está dizendo: não usamos para Ele. E Ele tem ciúmes, porque Ele queria ter você. Ele queria que você orasse. Ele queria que você buscasse mais. Mas sempre quando Ele te procura, a única coisa que você diz para Deus é: eu estou cansado, eu estou ocupado, eu não tenho tempo. O que mais as pessoas dizem hoje em dia é o quê? Não tenho tempo. E Deus está dizendo que Ele tem ciúmes de você, porque Ele queria mais você. Ele queria ver você mais na igreja. Ele queria que você dobrasse o joelho e orasse mais. Ele queria que você buscasse mais Ele. O tempo que você tira para outras coisas, às vezes você está lendo um livro da igreja. Você está crescendo. Deus está chamando você.
Não deixe o Senhor com ciúmes. Não faça Deus ter saudade de você. Todos os dias, tenha um tempo com Deus. Pastor, quanto tempo eu tenho que orar? Qual é o tempo de oração ideal? Vamos ver o que Jesus disse? Vamos lá? Livro de Mateus, Evangelho, capítulo 26. Então nós temos que começar a orar mais, buscar mais, nos envolver. Você vai sair daqui hoje para orar mais? Não ouvi um amém forte aí. Quem é que vai sair daqui para orar mais? Diga amém. Você vai se esforçar ou não? Oração vai ser uma opção ou um dever? Mas faça esse dever ser um prazer, não um peso. Deus, eu vou orar mais. Pastor, eu vou acordar até mais cedo para orar. Faça isso. Busque mais a Deus. Não deixe o Senhor com ciúmes de você. Porque às vezes Deus queria te ter mais. Deus tem coisas grandes para realizar na nossa vida. E às vezes Ele não tem feito porque está faltando da nossa parte uma dedicação maior. Não deixa Deus com ciúmes. Mateus 26, versículo 36. Olha o que foi Jesus que pediu aos discípulos no 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além fazer o quê? E o que mais você vê Jesus fazendo na Bíblia? Orando. Ele ia para o deserto orar. Ele ia para o monte orar. Ele ia para um lugar sozinho orar. Você lê a Bíblia, você vai ver Jesus orando. E aqui ele foi orar. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fique aqui e vigiai comigo. Versículo 39 de Mateus 26. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os. Como é que Jesus achou eles? Adormecidos, e disse a Pedro: lê comigo, pega uma caneta e sublinhe. Então nem uma hora pudeste fazer o quê? Então Jesus cobrou Pedro: Pedro, você não conseguiu orar uma hora, Pedro. Nem uma hora você pôde orar comigo, Pedro. Então esse é o período que talvez ficaria bom. Mais ou menos você conseguiu orar isso todos os dias. Pastor, eu não estou orando uma, mas meia hora eu oro. Então continue. Mas vai trabalhando para crescer em oração. Para aumentar o seu tempo, para se dedicar. A gente dedica tempo para tanta coisa. Você vai olhar o filme, às vezes você fica 1h30 na frente da TV. Mas às vezes a gente não consegue ficar conversando com quem? Com Deus. Por que a nossa oração não está tão prazerosa? Porque a gente não passou do primeiro nível, que é a carne. E é verdade. Enquanto você está no nível da carne, a oração é pesada. Não há prazer em fazer aquilo. Mas quando você começar a entrar no nível do Espírito, 1 hora para você vai passar como um piscar de olhos. E você vai ver como você tem muito mais para falar com Deus. Só que você precisa crescer em oração. Talvez está faltando vitórias na sua vida por causa do quê? Oração. A oração faz você ter o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. O domínio próprio, você vai controlar a ansiedade, você vai controlar a preocupação, você vai controlar a sua tristeza, você vai controlar todos os sentimentos que você tem. Agora continue dele, diz, versículo 39. Aí ele diz, 40 que nós lemos, perdão. Voltando-se disse: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Olha o 41. Vigiai e orai para que não entreis aonde? Se você não for de oração, você vai acabar entrando na tentação. Ela vai ser mais forte que você. Você não vai conseguir dizer não para a tentação. Seja de oração. Aí ele diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne, o que ela é? E se eu não orar, eu vou ficar fraco. Porque quando eu entro na carne, eu me torno um crente fraco. Eu só sou um crente forte quando eu estou andando em espírito. Oração não é uma opção. A oração, irmãos, ela é um dever. Eu não sei como é que está a tua vida de oração, mas eu vim aqui hoje dizer para você: cuida mais da tua vida de oração. Se você não tem orado como você tinha que orar, irmão, para hoje. Coloca Deus na tua vida como prioridade. Escolhe um tempo, um momento. Comece a orar mais. Você não sabe o que vai vir pela frente, mas Deus está dizendo: ore, porque a oração, ela vai te fazer vencer. Ninguém vence, ninguém para um crente de oração. E você tem que ser um cristão que vai te envolver, que vai orar mais. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então nós temos que nos tornar cristão. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém.
até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal, envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.